Hoje, torcedor, hoje é o dia da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de 2 anos eu posso vir aqui e falar. O Vasco vai jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Depois de passar de fato 2 anos falando de Vasco Tombense, falando de Vasco e Sampaio Corrêa, falando de Vasco e diversos outros clubes, eu consigo vir aqui e falar que hoje teremos um jogo grande, às 9 horas da noite, é jogo de Série A, é jogo de 2 clubes gigantes, é jogo bom de se assistir, jogo duro, é jogo que uma vitória aumenta a confiança, é jogo, volto a repetir, gostoso de ver. Mas mesmo diante dessa partida, mesmo diante da estreia do Campeonato Brasileiro, ontem uma notícia pegou o torcedor vascaíno de surpresa. Mais um reforço anunciado, Matheus Cocão, ou aliás, Matheus Carvalho, 14º reforço do Vasco para esta temporada. A gente, é claro, vai falar sobre esse atleta, falar também sobre muitas outras situações, Matias Rojas, temos notícias aqui importantes sobre o meio-campo que hoje é um dos grandes destaques do futebol argentino e muitas outras informações. O vídeo, meus amigos, está de fato imperdível. Você aí, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, porque hoje é dia de estreia do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos embora chegar aí também aos 90 mil inscritos, faltam menos de 50 pessoas, vamos junto aí nesse objetivo. E também não esqueça de deixar aqui nos comentários se você está na expectativa para assistir Vasco e Galo hoje pela estreia do Brasileirão. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, falando sobre o que aconteceu na parte da noite de ontem, pois de maneira de fato, na minha opinião, surpreendente, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do volante Matheus Cocão. O Vasco mudou o nome dele e agora ele está se chamando Matheus Carvalho. O Vasco acertou a contratação dele, um jogador que tem 14 partidas pelo Náutico nesta temporada. O Náutico hoje é um clube de Série C do Campeonato Brasileiro, um atleta de apenas 21 anos, natural de Tucuruí, Pará, chega aí para ser um reforço do Gigante da Colina. O jogador chega por empréstimo até abril de 2024, um contrato de 1 ano, e caso o Vasco queira comprar o atleta, terá que pagar um valor à parte. O Vasco pagou R$300 mil ao Náutico para ter o empréstimo do jogador, e caso queira efetuar esse direito aí, essa opção de compra, terá que pagar um valor além dos R$300 mil. Um jogador que realmente é uma incógnita, como está passando aí algumas imagens a vocês. Matheus Carvalho, que é cria das categorias de base do União Paraense e também tem passagem pelo Independente Atlético Clube antes de chegar ao Náutico e fez a estreia no profissional do clube pernambucano em agosto do ano passado. Ele chega aí para substituir uma peça que acabou se lesionando no elenco do Vasco, o De Luca, Patrick De Luca, que chegou junto ao Bahia nessa temporada, esse primeiro volante, pegador, acabou se lesionando e ficará de fora pelos próximos 6 meses, então exatamente por esse motivo, o Vasco fez questão de ir até o mercado e trazer o Matheus Carvalho, ex-Matheus Cocão. Não sei realmente quem foi que pediu, se o departamento de scout e análise do Vasco viu talento no jogador. Não sei se o Barbieri pediu a contratação do atleta, não sei o que motivou realmente essa contratação. Eu, Lucas, acho muito estranho o Vasco, hoje sendo um clube de Série A, buscar um jogador de Série C, que com todo respeito ao Náutico, hoje é aonde o Náutico está e esse é o clube que o Matheus Carvalho estava. Mas eu volto a repetir o que eu falei na Acorda Vascão de ontem. E na boa, se você não viu, corre lá para dar uma olhada que eu trouxe tudo sobre o Matheus Cocão. Não vou repetir, porque eu vou respeitar as pessoas que já assistiram a Acorda Vascão, então não tem que ficar repetindo, né, realmente algo que já foi dito. Se você não viu, corre lá para dar uma olhada. Mas só resumindo o que eu disse no vídeo, no Acorda Vascão de ontem. Eu não posso criticar nem elogiar o jogador, porque não o conheço. Pelo que eu vi, é um jogador de combate, um jogador de pegada, um jogador de bolas recuperadas, e um jogador que principalmente tem qualidade no passe. Na partida que o Matheus Cocão fez contra o Fortaleza, nessa temporada pela Copa do Nordeste, em 54 passes dados na partida, ele acertou 53, uma média muito boa.
Então é um jogador de desarme forte e um jogador de passes certos. Isso impressiona e o Barbieri gosta de atletas com essa característica. Não à toa, eu já adianto aqui a vocês. A expectativa é que o Robson Bambu venha a ser o titular do Vasco hoje contra o Atlético, exatamente pela característica da saída de bola, da qualidade no passe. E não à toa, o Matheus Cocão foi sim contratado pelo Cruz Maltino e essa situação da qualidade no passe, com toda certeza, pesou muito para que ele venha a ser o novo anunciado como reforço do Vasco. Deixa aí a sua opinião, se você gostou. Realmente eu quero saber de você. Ontem eu vi muitas pessoas comentando e gostei do comentário de vocês. Vou dar mais uma olhada, vou responder a rapaziada, mas deixa aí agora também novamente aqui embaixo. Você, como torcedor do Vasco, gostou da contratação do Matheus Cocão? Eu não tenho o que falar, eu apenas quero ver ele dentro de campo. Essa é a minha expectativa e acredito que o quanto antes veremos. Hoje ele não joga contra o Atlético, mas já nos próximos dias vai treinar com o elenco, ele já está no Rio de Janeiro e deve ter aí a sua estreia o quanto antes durante o Campeonato Brasileiro. Outra informação ainda, né? Sobre o mercado, só para trazer aqui a vocês rapidamente, depois a gente passa a falar sobre o Maracanã, que também temos um assunto importante aqui a trazer a vocês. Sobre o mercado, eu quero falar sobre um zagueiro que está de saída do Vasco. O Vasco ontem acertou a ida do zagueiro Vitão ao Vitória do Espírito Santo. O Vitão vai ao Vitória por empréstimo até o final da temporada. O jogador tem contrato com o Vasco até 2024. Ele estava emprestado ao Bangu durante o Campeonato Carioca. Como não vai ser utilizado pelo Maurício Barbieri, o Vasco novamente conseguiu um empréstimo para ele, para que ele possa rodar e ganhar minutagem. E exatamente por esse motivo o Vitão está de saída para o Vitória do Espírito Santo. Não é o Vitória da Bahia, é o Vitória do Espírito Santo. E outra situação aqui que ainda também envolve mercado. Não um fato real, né? Algo que vai acontecer, mas é uma baita oportunidade. Eu acho que a oportunidade de mercado a gente também tem que trazer a você, torcedor vascaíno, até como uma forma de pressionar a diretoria, causar ali um tumulto, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva, né? Causar uma voz, mostrar que realmente o torcedor vascaíno está atento às situações e quem sabe, né? O Paulo Brax não observando a vontade, o desejo do torcedor vascaíno possa tomar uma atitude. Informação aqui que eu quero trazer a vocês é sobre o Matias Rojas. Se você não conhece, o Matias Rojas hoje é um dos grandes destaques do futebol argentino. Um jogador que veste a camisa do Racing lá da Argentina, jogador de Libertadores, inclusive um atleta que tem números muito bons nessa temporada. É um fatídico camisa 10 de 27 anos, paraguaio, que nessa temporada em 12 partidas já marcou 6 gols com a camisa do clube argentino. O jogador nesse momento, pela grande qualidade, vem sendo especulado em vários clubes do futebol brasileiro. Porém, o que facilita ainda mais a sua negociação é o contrato que atualmente o Matias Rojas tem com o Racing. O jogador está muito perto do encerramento do seu contrato e ainda não renovou com o clube argentino, o que dá indícios que de fato a sua saída está muito eminente, está perto de acontecer. Para vocês terem noção sobre o tempo de contrato hoje do Matias Rojas com o Racing. Ele tem contrato apenas até o dia 30 de junho, ou seja, nesse momento já pode até assinar um pré-contrato e chegar de graça em qualquer clube durante a janela do meio do ano. Vasco procurou de fato saber sobre a situação do jogador, se interessou na contratação, informação confirmada, o Vasco se atentou à situação do Matias Rojas, como também o Botafogo, mas mesmo diante dessa procura do Vasco da Gama interesse, o Vasco teria se assustado com relação aos valores, mesmo o Vasco não tendo que pagar nada diretamente ao Racing pela contratação do atleta, teria que pagar luvas e o valor pedido do salário do Matias Rojas é algo que realmente é considerado altíssimo para o mercado do futebol brasileiro. Para vir ao Brasil, segundo informações, o jogador quer um contrato de 3 anos com o clube, ou seja, se o Vasco quiser a contratação do Matias Rojas, teria que assinar por 3 anos e, além do mais, receber $1,5 milhão, algo em torno dos R$7.400.000 livres de impostos por ano, e o Vasco ainda teria que pagar, caso queira a sua contratação, $4,5 milhões, trazendo para a nossa moeda R$22.200.000 líquidos em 36 meses. Em salário no caso, né? Então dividindo, o Rojas iria receber algo em torno, em 3 anos, R$7 milhões por ano. Um salário bem alto, um salário considerado realmente fora do padrão do futebol brasileiro, além das luvas, no valor de R$7.400.000. No valor geral, o Rojas iria receber quase R$30 milhões para chegar ao Vasco da Gama. Esse é o valor pedido, no contexto geral, né? Desde o início do contrato até o final, seriam R$30 milhões pagos ao paraguaio pela sua contratação. Antes que você me pergunte, eu já respondo. Acho que vale a pena sim. O Vasco pagou 22 milhões pelo Luco Herediano, fora o seu salário. Acredito eu que se chegar aí e juntar
todo o salário que o Luca Orediano recebe muito provavelmente seria um valor muito semelhante a esse do Matias Rojas, que hoje é um dos grandes destaques do Racing. Um jogador que está na Argentina desde 2020, vestindo a camisa do Racing, tem passagens por Defensa e Justiça, Lanús, Cerro Porteño, e seria uma baita contratação. É um camisa 10 que o Vasco procura no mercado. O Vasco de fato se assustou com a pedida salarial geral, né, do jogador, não apenas salário como luva, transferências e etc. E exatamente por esse motivo deu para trás. Porém, vamos ver o que irá acontecer. Vai que até o meio do ano as coisas mudam, né, e o Vasco realmente se interesse por voltar a negociar pela contratação do atleta. Botafogo não negocia mais, mas é um jogador que interessa muito, não apenas essas duas equipes cariocas, como a muitos outros clubes do futebol brasileiro. Mas deixa aí, 30 milhões de reais pelo Matias Rojas, vale a pena ou não vale a pena? E, gente, para partir aqui para o final do vídeo, algumas informações rápidas, só falar aqui também sobre o Nenê, né, porque eu acredito que é importante trazer a vocês. Ontem o Nenê foi realmente anunciado através de uma entrevista coletiva como novo reforço do Juventude. Essa entrevista aconteceu lá no estádio Alfredo Jaconi, estádio inclusive do próprio Juventude. Foi recebido com muita festa pelas crianças da escolinha do clube de Caxias do Sul e também por diversos torcedores que estavam presentes no local. O Nenê chegou em clima de festa, o Nenê, que é considerado um dos ídolos da história recente do Vasco da Gama, chegou com moral na equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E falando agora em Série A, né, porque o Vasco hoje enfrenta o Atlético, mas visa a partida da segunda rodada da primeira divisão, uma partida que será contra o Palmeiras no dia 23 de abril. Há mais ou menos 30 dias atrás, o Vasco pediu para que essa partida, que será sem ser esse domingo, né, o outro no próximo domingo, para ser realizada no Maracanã. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde, no início iria ser realizado em São Januário, mas o Vasco, sabendo que é um jogo que realmente chama público para o estádio, pediu ao consórcio para que essa partida viesse a ser realizada no Maraca. O consórcio não respondeu e o Flamengo, nesse último dia 4 de abril, deu uma resposta depois de um pedido do Vasco, uma solicitação do Vasco para que essa resposta viesse a acontecer. E a resposta do Flamengo foi que estava analisando o pedido. Isso chateou muito o Vasco, e o Vasco anteontem, na quinta-feira, entrou na justiça pedindo aí para que viesse a jogar no Maracanã. E a justiça, nessa última sexta-feira, no caso ontem, acatou o pedido do Vasco. E exatamente por esse motivo, a justiça determinou que a partida entre Vasco e Palmeiras venha a ser realizada no Maracanã. A justiça Paula Silva Pereira determinou que o estádio deve ser cedido nas mesmas condições aplicadas a Flamengo e Fluminense, que hoje dividem aí a administração do Maraca. O Vasco volta a repetir, gente. Já havia feito 2 solicitações, mas não havia obtido resposta em nenhuma das duas, e exatamente por esse motivo apelou e entrou na justiça. Uma das motivações que Fluminense e Flamengo, que hoje são o consórcio do Maracanã, alegam para que o Vasco não venha jogar nessa partida é o problema sobre o gramado. Mas o Vasco já, nesse pedido, né, efetuado à Justiça do Rio de Janeiro, já deixou bem claro que as semifinais do Campeonato Carioca aconteceram em 2 jogos seguidos no Maracanã. A semifinal contra o Volta Redonda do Fluminense foi num sábado e o Vasco e o Flamengo foi num domingo seguido. Então, não seria motivo, porque é algo que o Fluminense e o Flamengo, né, que é o consórcio hoje, irão se justificar. Até porque o Fluminense joga num sábado contra o Atlético Paranaense e o Vasco pediu para jogar no domingo contra o Palmeiras. Então, caso venha a ser utilizado essa justificativa, né, essa desculpa do gramado, o Vasco já tem aí uma confirmação que o gramado não é o problema é de fato o Vasco jogar no Maraca. Então, Vasco entrou na justiça, a justiça acatou e por enquanto, gente, Vasco e Palmeiras estará sendo realizado no Maraca. O Vasco teve que apelar na justiça para jogar em um estádio que é dele. As coisas vêm mudando realmente no futebol, uma loucura, mas enfim, pelo menos está confirmado até esse dado momento que essa partida, a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, será no Maracanã. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Esse foi aí o Acorda Vascão, o primeiro vídeo, né, desse sabadão. Estaremos aqui de volta pela parte da tarde com Fala Gigante, após o jogo com Boa Noite Gigante, falando de Vasco e Atlético Mineiro, esperando, é claro, que a gente esteja aqui comemorando uma vitória do Vascão na estreia do Brasileirão. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como eu sempre falo, saudações vascaína.